aqui hoje para conversar um pouco sobre o nosso corpo. Você tem ouvido o seu corpo? Essa máquina tão incrível que nos acompanha do dia que a gente nasce até o nosso último dia de vida, mas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, né? Quantas vezes você já parou para tentar ouvir seu corpo? Quantas vezes você já observou os sinais que ele dá? Quantas vezes você já respeitou os limites do seu corpo, né? Isso parece tão óbvio, tão sensato, mas a gente não costuma fazer isso, né? E aqui eu vou trazer um pouco do meu depoimento. A minha voz tá um pouco diferente, eu tô rouca, porque eu fiquei doente e eu quase perdi minha voz, assim, eu fiquei quase afônica. E aí eu tinha um monte de coisa pra fazer, aquela coisa que a gente tá sempre com um monte de coisa pra fazer, não, eu não posso parar, né? Só que aí veio meu corpo e falou assim, você vai parar. Eu não tô perguntando se você quer. E foi o que aconteceu, né? Eu fiquei de cama, tive febre, tive tudo que eu tenho direito. E aí não tava conseguindo gravar vídeo também, porque sem voz como é que você grava, né? E aí tive que dar aquela paradinha. Parar e não fazer nada. Fiquei indisposta, a gente fica meio sem energia. Então mesmo que você queira, nessas situações a gente não consegue fazer muita coisa. Então a gente respeita o corpo mais porque não tem o que fazer do que porque realmente a gente quer. E aí eu, refletindo sobre isso, né, nesse período aí que eu tive que ficar de molho, eu pensei muito sobre isso, assim, o quanto eu também não sei reconhecer os sinais que meu corpo dá. Umas 2 semanas antes, né, dessa situação, eu tava muito ansiosa, tava muito preocupada, tava com uma rotina muito acelerada, que eu não tinha muito tempo de lazer, eu não podia só fazer as coisas normais do dia a dia, ia trabalhar, ia estudar, fazer as coisas de casa e era isso. E aí, né, chega uma hora que o corpo fala, não, pera, você precisa fazer mais alguma coisa que além disso, você precisa olhar pra você precisa parar um pouquinho, você precisa não... Tipo assim, porque descansar às vezes é descansar limpando casa, é descansar fazendo comida, é descansar indo no mercado, e isso não é descansar de verdade, né? Descansar, parar tudo, sabe? Dormir de tarde, pra quem gosta, sabe? Tirar um cochilinho, evitar de fazer qualquer coisa de verdade. Quantas vezes você consegue fazer isso na sua vida? Quantas vezes você tem esse momento com você, de olhar pra você, de parar, de se respeitar, de cuidar de você? Porque nesse período aí que eu tava doente, eu tomei remédio, então eu tinha o horário certo, que eu parava ali, eu tomava meu remédio, eu fiz muito gargarejo pra, né, ajudar na garganta, fiz outras coisas pra aliviar o nariz entupido. Então eram momentos de autocuidado que vieram como uma obrigação, eu tinha que fazer aquilo pra me sentir melhor, né? E por que não colocar isso na minha rotina, né? Tudo bem que não precisa ser todo dia, eu sei que todo dia não dá, mas de vez em quando tem esse momento de autocuidado, de olhar pra si, de parar um pouquinho, fazer uma meditação, assim, uma meditação é algo que te conecte com você mesmo, pode ser outra coisa que você goste de fazer. Eu acredito que tem várias formas de se fazer isso, né? E cada um vai achar o seu. Eu gosto de me aquietar um pouquinho de vez em quando e tentar meditar. Não digo que eu sou uma ótima meditadora, mas parar uns minutinhos, eu coloco uma música mais tranquila, fecho meus olhos e respiro ali. Isso é uma boa forma de ter um contato consigo mesmo, né? Mas não é só isso. A gente tem que pensar em quanto a gente negligencia a nossa saúde. Em relação ao que você come, se você faz exercício físico ou não, se você cuida também do que você assiste, do que você ouve, que aí também vem em relação à saúde mental. E que sim, a saúde mental ela também afeta diretamente a nossa saúde física. Então isso é importante a gente observar. E ir sempre observando o seu corpo, até conversar com o corpo. O que você quer me dizer, né? Você sente uma dor no ombro ali, você tá tenso. De onde que vem essa dor? Por que eu tô sentindo isso? E aí se você parar um pouco, pensar, no começo é difícil, porque como a gente não tem esse costume, dificilmente você vai conseguir associar. Mas com o tempo, você vai percebendo seu corpo e você vai poder lembrar, pensar, eu tô tensa assim, porque, sei lá, eu tenho uma prova pra fazer, ou porque alguma coisa mudou no meu trabalho, isso me deixou tenso, alguma coisa aconteceu na minha casa, na minha família. Você vai observando e conseguindo observar
que o seu corpo traz pra você, você vai conseguindo melhorar a sua postura e o seu modo de pensar. O que isso te traz, como isso te afeta. Isso é muito legal. Eu gosto muito de yoga também, e o yoga é algo que ajuda muito a gente ter esse contato com o corpo. Quando eu comecei a fazer yoga, eu não tinha muito costume e tal, e aí eu comecei a perceber meu corpo de uma outra forma, porque realmente ali, várias vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana eu tinha aquele contato direto com o meu corpo ali, e eu comecei a perceber mais, ver como é que funcionava melhor as minhas pernas, ver sobre os meus braços, ver a minha resistência, ver o quanto meus braços eram fracos, as coisas que eu precisava melhorar, mas principalmente, sabe, você respirar e ter um contato com o seu corpo de uma forma tranquila, né? Poucos exercícios ou poucas atividades físicas te dão esse olhar tão profundo em relação ao seu corpo. Então eu acho que o yoga é muito favorável para isso, muito. E aí, a partir do yoga, você ir se observando, percebendo o seu corpo, percebendo as suas dores, como elas vêm, de onde elas vêm, em que momento que elas vêm, e o que elas querem te dizer com isso, sabe? Associa os momentos, sabe? Associa o que tá acontecendo com o seu corpo com algo que esteja acontecendo na sua vida. Porque uma das coisas que muita gente só faz é associar a idade. Já tô velha. Se eu sentir uma dor nas costas, é porque eu tô velha. Não, pera. O que você fez pra ter sentido essa dor nas costas? Você mudou alguma coisa na sua rotina? Você tá tendo uma vida muito sedentária? Você pegou alguma coisa de mau jeito? O que foi? Se observa. Percebe o que essa dor tá te trazendo. A dor não serve só pra ser incômodo, né? Ela vem pra mostrar alguma coisa. E pode ser algo muito importante. Às vezes uma coisa pequena que você não observou pode se tornar muito grande. Então, assim, uma dor, uma doença, ela pode vir pra falar para, que foi o que aconteceu comigo, para, você precisa parar. Não é parar uns minutinhos, é parar. Parar de verdade. Mas a dor também vem pra mostrar outras coisas, que você tem que melhorar seus hábitos, você às vezes precisa melhorar sua postura, você precisa fortalecer os seus músculos. E isso é tão gratificante quando a gente realmente começa a se aprofundar em relação a gente mesmo, através do corpo físico. Porque o corpo físico, ele não é separado da nossa mente. Há muito tempo acreditou-se nisso, e muito tempo, e eu acho que até hoje ainda é entendido dessa forma, como coisas separadas, como coisas que têm que ser... por exemplo, se você vai ao médico com uma dor física, dificilmente ele vai associar com alguma coisa emocional, né? Uma ou outra doença já é associada com o emocional, mas eu acredito que todas elas são associadas ao nosso corpo. E quanto mais a gente se conhecer, e eu acredito que quanto mais você se observar, quanto mais você observar o seu corpo, como ele funciona, como ele tá diferente hoje, como é que ele se comportou ontem, quando vier alguma doença, é mais fácil para você saber o que você precisa fazer para ajudar o seu corpo a se recuperar. Porque é bom, né, graças a Deus, que a gente não precisa ligar nosso corpo, né? A gente não precisa acordar de manhã e, deixa eu ligar meu coração. Aí depois do almoço você fala assim, deixa eu ligar meu sistema digestivo. Não, ele tem a inteligência dele. E ele funciona maravilhosamente bem. Ainda bem, né? Porque a gente tem tanta coisa pra administrar. Imagina se a gente tivesse que administrar cada órgão do nosso corpo. Mas isso mostra pra gente o quão inteligente que o nosso corpo é. Ele combate as doenças, sabe? Algum intruso que entrou ali, ele vai combater. E aí, quando a gente toma um remédio, por exemplo, quando a gente tem febre, o remédio de febre, ele serve para combater os sintomas, né? A dor no corpo, o mal-estar. Mas o remédio de febre, ele não combate a febre em si, porque a febre é uma manifestação do corpo que está lutando para destruir um perigo ali muito, muito importante. Quem realmente recupera o corpo, nesse caso, não é o remédio, é o corpo. O corpo que luta a nosso favor. O remédio é só para aliviar os sintomas. Então, vamos conhecer melhor essa máquina incrível que a gente vive com ela e muitas vezes não dá o devido valor, não dá o devido respeito. O que você tem feito com o seu corpo? Como você tem tratado ele? O que você tem colocado pra dentro dele, sabe? O que você tem ingerido? Se você usa alguma substância química, se você bebe muito, você já parou pra pensar nisso, sabe? Como que você tem tratado ele? A gente pensa em tantas coisas, né? A gente pensa tanto em limpar nossa mente, melhorar nossa saúde mental, e às vezes negligencia muito o nosso corpo físico.
que merece tanto respeito quanto a nossa mente, quanto as nossas emoções. Então, o meu convite aqui é esse, vamos olhar melhor para o nosso corpo? O que ele está pedindo pra gente? A gente vai precisar, como tudo na vida, praticar para observar isso, não é de uma hora para outra que você vai ver. Mas assim, perceber uma coisinha diferente. Que tal conversar com o corpo? O que você tá querendo me dizer? O que meu corpo tá querendo me dizer com essa dor? Não falar só, é porque eu tô velho. É a idade. O que isso tá trazendo pra mim? O que isso quer que eu melhore? Sabe, uma dor de estômago muitas vezes, né? A pessoa fala, eu tô com dor de estômago porque eu comi não sei o que estragado lá não sei aonde. Mas será que essa dor no estômago também ela não vem fazer você repensar sobre o que você tem comido desde muito tempo? Não é só aquele sanduíche estragado que você comeu? Será que essa dor de cabeça que você teve não foi só porque você teve um dia muito estressante, que com certeza isso pode dar dor de cabeça, mas porque você tem se negligenciado muito e essa dor de cabeça tá querendo falar pra você dar uma pausa? Esse resfriado que você pegou também não tá querendo falar pra você dar uma pausa? Você foi no médico, você fez seus exames, como é que tá a sua saúde? Tá tudo bem? Há quanto tempo que você não faz isso? Há quanto tempo você também não tira só pra relaxar, pra fazer alguma coisa legal pra você? Tudo isso é importante também e ajuda na nossa saúde física e mental. Então é isso que eu quis trazer aqui pra você, só uma lembrança aqui, um lembrete de cuide do que é seu, bem mais valioso, que é a saúde. Cuida dela, não espere que ninguém vá cuidar por você. Cuide dela e cuide dela agora. Não espere ficar doente, não espere que quando você ficar velho alguém vai cuidar de você. Cuide de você todos os dias, pra ter qualidade de vida, pra ter uma vida melhor, né? Então é isso, eu espero que todo mundo fique bem. E a minha voz tá voltando. Espero que ela volte 100%, porque só quando a gente perde alguma coisa importante que a gente vê o valor que ela tem, né? Então é isso. Curte o vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, vejo vocês.